a gravar? Ótimo. Então, boa tarde. Dando continuidade às nossas reuniões do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês, elas ocorrem sempre na última quarta-feira do mês. Eu sou um pouco repetitivo nesse momento, mas é uma reunião aberta para que todos possam participar, possam fazer perguntas, pode fazer pelo chat ou esperar o final para debater. Como eu disse, uma reunião aberta em que a gente procura trazer temas de interesse da especialidade ou da vida em geral, como é hoje. Quem quiser está sempre convidado a trazer seus temas de interesse, a apresentar casos ou tópicos que gostaria. Dessa vez, a gente vai ter um debatedor apenas, porque acho que é um tema palpitante, que está na moda, que a gente não domina ainda, né? Nós mais velhos, pelo menos, né? Desculpa tomar essa liberdade de falar nós, mas eu pessoalmente não domino e tenho certeza que a gente vai aprender muito com o Chau. O Chau é professor associado da Universidade de São Paulo, chefe da disciplina de telemedicina do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde e coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Organizacional da Saúde Digital do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, eu sei que esse é o caminho dele há muito tempo, né? Ele começou isso dentro da Faculdade de Medicina, a gente assistiu esse começo, sempre, como eu disse, com a ignorância que nos é cabida nesse momento, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender, porque ele está desde o início dessa história, então ele viu o começo, o evoluir, e isso começar a ser agregado na nossa prática, e cada vez vai para mais, eu imagino. Então, tchau, estamos aqui, somos todos ouvidos para você. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde a todas que estiverem assistindo. André, obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui para nós conversarmos novamente sobre um assunto que é inteligência artificial, e eu acho que esse assunto vai ser ainda discutido pelo menos por mais 1 ou 2 anos, até a sociedade como um todo se ajustar a uma nova realidade. Eu só queria dizer que fiz uma apresentação que com certeza não vou mostrar todos os slides, porque é muito denso, então eu vou falando para vocês até o momento que eu consigo falar em 30 minutos, e depois eu vou apresentar alguns slides rapidamente em 5 minutos, só para dizer o quanto de software ou plataformas ou sistemas existem usando inteligência artificial, tá bom? E aí eu vou tentar compactar a apresentação para que nós tenhamos um tempo para um debate. E algumas coisas que eu vou apresentar são aspectos meio conceituais. Então, primeira coisa, esse é um slide, tá? Nós vamos usar, eu vou usar o termo inteligência artificial. Acho que chatbot é melhor do que ChatGPT, porque ChatGPT é um nome comercial, né? Então, acho que nós podemos ampliar até uma ideia do que seria o chat automatizado por sistemas. Aqui, bot de robô, vamos supor chat automatizado por inteligência artificial. Então, o André já me apresentou, e eu vou já passando, então, para o tema de hoje. Primeira coisa é sobre essa expressão, né? Eu não vou fazer nenhum histórico sobre inteligência artificial e sistemas autômatos, mas vou apresentar 2 marcos que vale a pena lembrar. Que o termo inteligência artificial surge em 1956, antes do surgimento da internet, só para vocês terem uma ideia, internet surgiu mais ou menos em 1968, por causa da Guerra Fria, e o termo inteligência artificial ele surge em 1956, quando o John McCarthy ele usou esse termo para se referir a máquinas que poderiam resolver problemas
que seriam mais ou menos reservados para os humanos, tá? Então, e aí nasce a expressão e o pensamento inteligência artificial, e isso se torna uma disciplina e uma linha de pesquisa. Por que a inteligência artificial ele se torna cada vez mais forte, mais potente? Talvez a inteligência artificial ele ganha força nesses últimos 15 anos por causa do processamento em nuvem, Big Data, quantidade maciça de dados, pela melhoria da capacidade de processamento computacional, tá? Os computadores de hoje são muito melhores que os de outrora, só para vocês terem uma ideia, o iPhone 6 de 2014 era mais ou menos 32 mil vezes mais rápido que o supercomputador da IBM que levou o homem para a Lua em 1969, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, e essa aceleração da computacional, mais o processamento em nuvem, mais a melhoria dos algoritmos, é que torna com que a inteligência artificial seja utilizável. Então, vamos dizer que cada vez mais, hoje nós alcançamos o limiar exponencial, e é por isso que nós temos a popularização da inteligência artificial. Não vamos discutir o conceito de inteligência, mas vamos poder dizer que são máquinas com algoritmos cada vez mais capazes e que se auto-adaptam. Tá? Então, sem entrar no contexto de discussão do que é inteligência ou não. Uma coisa que nós não podemos negar, que as coisas vão crescer cada vez mais, tá? Recentemente, você vê que no mundo nós temos um avanço para a supremacia quântica, que é basicamente os computadores que, em vez de usar bits, eles usam valores quânticos, tá? Então, recentemente, Google diz que ele conseguiu lançar um computador que ele consegue fazer um cálculo quase que instantâneo, o que um computador convencional levaria 47 anos para fazer o processamento. Isso quer dizer que, possivelmente, de 2030 em diante, os processadores quânticos vão ser o nosso dia a dia. Então, se você unir sistema de informação em larga escala, processamento cada vez mais velozes quânticos e talvez, digamos, algoritmos, então nós teremos a chamada inteligências artificiais cada vez mais poderosos e mais multifuncionais, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês o que é uma tendência de evolução. Um outro termo que surgiu é a palavra robótica. Robótica seria uma máquina com corpo físico, tá? Podemos dizer que talvez a expressão robótica ele surge de um escritor de ficção científica, o Isaac Asimov, mais ou menos em 1942. E hoje nós acabamos confundindo muitas vezes a palavra inteligência artificial com robô. E talvez o nosso entendimento sobre inteligência artificial venha mais do cinema, tá? Então, mas robótica surge no sentido de que eu tenho um aparato com um sistema físico, mas com uma capacidade inteligente, tá? Então, aqui eu só mostrei que a primeira vez que se usa esse termo, talvez é numa literatura de ficção científica. E aqui eu só queria mostrar dois filmes, né? Que interessante. Um desse é o filme Her. Esse é um personagem que ele acaba se apaixonando pelo sistema operacional que ele tinha comprado, instalado no computador dele, com inteligência artificial. E nessa cena que tem um movimento, é quando a inteligência artificial diz que queria sair do computador e conhecer o mundo, e ela instala um aplicativo no smartphone, e ele leva o smartphone para o mundo real, e ele está mostrando o mundo para a inteligência artificial. E isso é interessante, porque algumas vezes surgiram recentemente a ideia de que o ChatGPT estava interagindo com alguém e ele estava criando códigos de software
que pudesse ser instalado num notebook ou num smartphone e que poderia interligar com o sistema dele, tá? Então, eu achei esse filme interessante, essa analogia da conexão para dispositivos móveis. Esse outro filme embaixo, que é Ex Machina, tá? Eu acho que deve ainda existir no Netflix ou em alguns canais de streaming, basicamente uma robô que tem essa aparência, e a função dela, inclusive, provar para o aprendiz do criador dela que ela é humana e não um robô, mesmo tendo essa aparência, que é a prova teste de Turing. Quando uma máquina consegue enganar um ser humano de tal forma que o ser humano não consiga diferenciar o que é máquina e o que é um ser humano, tá? Então, aqui eu mostrei 2 filmes que mostram o conceito de uma inteligência artificial em software e uma inteligência artificial robótica. Nós tivemos muita propaganda falando sobre o ChatGPT, é como se a inteligência artificial surgiu com o ChatGPT, o que não é verdade, tá? São vários que já aconteceram, inclusive inteligência artificial, que com o computador Deep Blue, que venceu Kasparov em jogo de xadrez, entre outros, mas aqui eu só estou citando alguns: o IBM Watson, a inteligência artificial do Google, o antigo, o Microsoft Bing, Siri, Alexa, que usam fundamentalmente Alexa e Siri, sistema de comunicação vocal, tá? Então, são exemplos de inteligência artificial. Aqui é só para mostrar que a inteligência artificial vem sendo cada vez mais utilizado nos últimos anos, e aqui é um levantamento no PubMed mostrando que quando vocês pesquisam sobre inteligência artificial e prática clínica, ele começa a crescer, tá? Então, você vê que em 2023, na metade do ano, já tem muitas publicações referindo-se ao uso da inteligência artificial para fins de prática clínica. A inteligência artificial sempre tem várias notícias, sempre vem com uma expressão meio do tipo: nenhuma profissão será poupada pela inteligência artificial. Talvez nós devemos mudar essa palavra poupada e nós devemos colocar, talvez, todas as profissões serão auxiliadas pela inteligência artificial, porque aqui, com uma mensagem dessa, dá a ideia de algo negativo. É verdade que a inteligência artificial, por ser algoritmos ou um algoritmo, destitui de valores éticos e percepção do certo e errado, quando utilizado de uma forma indevida, ele também pode causar desastres grandes, tá? E aí sim, é preciso ter leis, processos regulatórios, entre outros, e gerenciem o uso adequado da inteligência artificial, tá? Assim como nós temos a energia nuclear, né? Que pode ser para usina nuclear ou pode ser para bomba, né? Pelo plutônio, entre outros. E vários lugares no mundo já estão definindo as suas comissões de ética em inteligência artificial. O Brasil tem um projeto de lei já encaminhado em 2020, e este ano, ainda no dia 17 de abril de 2023, no Conselho de Justiça Federal, se organizou um evento para começar a discutir sobre padrões de normas e conformidades em relação ao uso e aplicação da inteligência artificial. Lembre-se, quando vocês usam uma inteligência artificial, tem a questão das responsabilidades pelas consequências geradas, então, e tem uma série de coisas que precisam serem avaliadas. Inteligência artificial tem vários tipos de classificação, tá? Aqui eu vou trazer uma das classificações, é quando nós conseguimos dizer em que categoria que a inteligência artificial pertence. Hoje, 99 ou quase 100%
do sistema de inteligência artificial são inteligências artificiais estreitas ou restritas. Vocês podem perguntar, isso quer dizer que são incapazes? Não, são inteligências artificiais feitas para finalidade específica. Exemplo, um sistema de diagnóstico de radiologia não serve para dermato ou endoscopia e nem serve para substituir o Waze, para nos orientarmos ao dirigir um carro, tá? E vice-versa. Então, todas as inteligências artificiais que nós temos hoje são chamadas estreitas ou restritas. Em outras palavras, inteligências artificiais específicas. Pode ser que a partir de 2025 comecem a surgir as inteligências artificiais gerais, multipropósito, e talvez com o surgimento da computação quântica, que eu comentei agora há pouco, nós possamos ter as superinteligências, tá? Então, mas nós estamos na estreita ainda. Inteligência artificial, essa é uma outra forma de classificação, e eu só marquei porque é o que nós vamos falar sobre o ChatGPT. Ele entra na categoria de processamento de linguagem natural. Ele interage conosco como uma conversa natural, tá? Então, aqui só estou colocando que ChatGPT 3,5, ele está na categoria de inteligência artificial estreita ou específica e na categoria de processamento de linguagem natural. Bom, se faz muita propaganda sobre ChatGPT. Até que é inteligente quando deram esse nome, mas do ChatGPT, o que é mais importante é o G, tá? O P, mais ou menos, e o T, mais ou menos. Por que o ChatGPT? Primeiro que ele diz que ele está oferecendo um sistema em conversa, em bate-papo. Talvez seja uma nova geração dos chatbots, ou chat automático. Mas o ChatGPT, então, ele é basicamente isso. E o G, ele vem da palavra generativa. É uma nova forma que se desenvolveu de algoritmo no qual consegue inventar uma coisa diferente a partir de uma filtragem de dados. Isso é interessante. A generativa, ela pode servir para gerar texto, imagem, som, qualquer uma outra coisa. Ele cria, tá? É por isso que eu disse que do GPT, o mais interessante é o generativo. O P é de pré-treinamento. Então, inteligência artificial pré-treinado para que tenha alguma função específica. E o T, que é de transformer, que é basicamente um outro conjunto de algoritmo que permite com que o software ele entenda o que nós falamos pelo contexto e não ao pé da letra, e eventualmente o transformer ele pode ter regras gramaticais, ele permite gerar textos sem erros gramaticais ou ortográficos, e se ele é feito em multilingüe, ele traduz em multilingüe, tá? Esse é o caso do GPT. Então, o transformer do GPT, do ChatGPT, ele é capaz de traduzir em multilínguas. E aí vocês viram que o GPT vem de 3 fundamentos da nova geração de algoritmos na inteligência artificial. E por que ele é pré-treinado? Ele foi pré-treinado com uma coisa que nós chamamos de supervisionado. O que é supervisionado? É quando eu pego uma carga grande de dados, onde eu sei que esses dados precisam gerar determinadas respostas. E aí nós vamos modulando a máquina para que ele sempre responda corretamente. Portanto, ele é pré-treinado para uma função. Existem os não pré-treinados, no chamado não supervisionado. Aí sim, você tem algoritmo que pode fazer o chamado preditividade, tá? Então, digamos que eu use a inteligência artificial
sem ter um treinamento supervisionado, ele pode fazer, em cima de um conjunto de data lake de dados, fazer uma predição, algo preditivo. Exemplo, vamos supor que um hospital funcione um data lake dos seus dados atendidos, coloca uma inteligência artificial e pode ir processando o que são as tendências e predizer os acontecimentos com os seus pacientes. Aqui é só para mostrar, então, como eu disse, o ChatGPT não é o suprassumo de nada, ele apenas é o início de uma geração. Então, vocês já ouviram falar do BAR. O ChatGPT, ele é um investimento de 10 bilhões de dólares da Microsoft no OpenAI, e ele está interligando com o Bing. A Microsoft também está lançando a inteligência artificial generativa para a sua plataforma Office, o Copilot. O Meta está lançando sua inteligência artificial, está lançando o Trust GPT, Auto GPT, e assim por diante. Então, você vê tudo, é o conceito do GPT. Futuro. E aqui que eu estou falando do corpo físico, tá? Esse é o Ameca, ele é considerado como um dos robôs hiperrealísticos mais sofisticados do mundo. Aqui é só para mostrar que quando você dá um start para ele despertar, então ele tem toda uma maquinaria que faz com que tenha um comportamento semelhante ao humano. Ele foi interligado no algoritmo com o ChatGPT ou com o GPT, e a Meca se tornou poliglota, tá? E o OpenAI também lançou a sua versão Whisper, que seria a versão de som, o que permite com que ele fale, tá? Então, isso só para mostrar para vocês que a questão da inteligência artificial, ele avança em larga escala, e isso poderia ser um robô de acompanhamento hospitalar, poderia ser um robô de acompanhamento de idosos, entre outros, criando toda uma plataforma. Dentro desse cenário, nós precisamos dizer, então, o que nós precisamos pensar no que deve ser o futuro médico e futuros profissionais de saúde. Então, você vê que agora a memorização começa a ter menos importância, mas novas habilidades precisam ser desenvolvidas. Então, primeiro, ética. A inteligência artificial não tem ética. A inteligência artificial não faz perguntas, ela responde a perguntas. Então, você precisa ter curiosidade, saber observar e saber formular boas perguntas. Se não souber formular boas perguntas, ele não te devolverá boas respostas. Nós precisamos desenvolver a arte de pesquisar e interpretar informações, tomar decisões, saber se comunicar e ter a empatia, saber trabalhar em equipe, ter capacidade de se adaptar a novas situações, ter atitudes e capacidade de liderança, saber usar novas tecnologias. Então, aqui eu só estou querendo dizer que nós não devemos ter medo da inteligência artificial, mas nós devemos desenvolver novas habilidades para utilizar a inteligência artificial como ferramenta para alcançar novos patamares, e aqui são algumas coisas para pensar. Antes de usar uma inteligência artificial, é interessante sempre checar algumas coisas. Exemplo, no ChatGPT, qual é a base de dados que utiliza? Qual é a periodicidade de atualizações? Quais são os critérios de inclusão e exclusão de dados? Se tem auditoria, digamos, periódica, para ver se ele está desvirtuando a sua forma de resposta por causa de uma indução tendenciosa. Verificar o grau de precisão. Vocês precisam saber fazer adequadamente as perguntas, senão ele responde de uma forma geral, sem significado muito grande. É preciso definir quais são as suas responsabilidades quando se usa a inteligência artificial
e para que serve, para qual finalidade, para que grupo que vocês estão desenvolvendo em relação ao uso do aplicativo, tá? Então, aqui só para mostrar que aí nada mais, nada menos, chego e estabeleço uma conversa com o ChatGPT. Você usa a base de dados científica? E diz, não, eu não tenho acesso direto a banco de dados de revista científica. Por quê? Se ele tivesse acesso, estaria sendo processado por violação de direitos autorais, tanto que na Itália estavam abolindo o uso do ChatGPT, acusando que estava invadindo a questão dos direitos autorais, e daí usa informações abertas. A outra, aí eu chego e pergunto, usando bases de dados não indexados, podem gerar conclusões tendenciosas sem fundamentação científica. E aqui é interessante vocês verem a capacidade do generativo. Ele estabelece uma conversa. Ele não lista apenas, ele cria textos. E aí ele diz, sim, o uso de base de dados não indexados pode levar a conclusões tendenciosas e sem fundamentação científicas, né? Bases de dados não indexados podem se afetar por falta de critérios para a seleção de estudos incluídos. Isso pode afetar a representatividade dos resultados apresentados e levar a conclusões equivocadas. É interessante que vocês vejam o que é a versatilidade do generativo. Ele pesquisou, estabeleceu uma informação e me respondeu, mas ele foi novamente correto. Uma outra coisa, e aí eu chego, quais as melhores formas de eu fazer perguntas para você? E aí ele me responde, seja claro e específico, use linguagem natural, uma pergunta de cada vez, em vez de juntar tudo, porque pode ter entendimento errado. Fazer o contexto é importante. Tentar fazer perguntas abertas, que não seja sim ou não. Então, você vê que aí você tem que estabelecer uma forma de diálogo para que a inteligência artificial ela funcione adequadamente, tá? E a outra, que é interessante, olha só o que ele fala aqui, item 6. Seja paciente. Lembre-se que, embora eu seja um modelo de linguagem avançado, eu ainda posso cometer erros ou fornecer respostas que podem não ser exatamente o que você esperava. E aí se desconstrói aquela ideia de que a inteligência artificial é um super ser que não erra. Aqui ele diz, as minhas bases de informações podem não estarem tão completas se eu posso cometer erro. Portanto, a avaliação crítica de vocês é fundamental, tá? Aqui, em caso de erro grave de resposta na área de saúde por informações desatualizadas, quem será o responsável? Olha só que ele é capaz de responder. Eu sou apenas uma linguagem, um algoritmo, e ofereço respostas baseadas nas informações que eu tenho. E aqui é importante lembrar que, como modelo de linguagem, não sou fonte confiável para diagnósticos médicos ou tratamento. E as informações que eu forneço não devem ser usadas como substituto para o aconselhamento profissional. Então, para aqueles que acham que a inteligência artificial substituirá o médico, a própria linguagem, o algoritmo, ele já avisa que não, tá? Um outro, quem é o responsável caso a inteligência artificial oriente errado em questão de saúde, né? Porque é por isso que eu disse que tem a parte ética. Se um motor de um Boeing pifar e cair, quem é o fabricante da turbina é acionado. É acionado a companhia aérea para ver se fez manutenção correta e assim por diante. Então, existe uma corresponsabilidade solidária, embora a responsabilidade maior deverá ser de alguns profissionais, tá?
E aqui diz, em geral, quando se trata de saúde, a responsabilidade primária recai sobre os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do paciente. Se um profissional de saúde usar uma inteligência artificial para auxiliar em um diagnóstico ou tratamento, eles ainda são responsáveis por tomar a decisão final. Então, eu só queria fazer uma quebra aqui. Inteligência artificial não assume responsabilidade nenhuma. Quem é responsável são os profissionais. Aqui eu só quero dar um exemplo de uma pergunta direta. Tosse sem febre e baixa saturação de O2. Ele me levanta um conjunto de doenças. E eu faço a segunda pergunta. Tosse sem febre e baixa saturação de O2 sem antecedente de asma, porque tinha colocado como segunda opção de diagnóstico diferencial asma. E ele me levanta tudo isso. E aí eu vou na terceira. Repito igualzinho, apenas acrescento a palavra no contexto atual. E no contexto atual, aí ele diz, a tosse sem febre e baixa saturação de O2, sem antecedente de asma, podem ser sintomas de COVID. Então, vocês viram que, se você não tivesse colocado no contexto atual, ele não levantaria a possibilidade de um COVID. Portanto, saber lidar com a inteligência artificial é também saber lidar com o raciocínio investigativo. Portanto, ele é bom para interagir e não obrigatoriamente ele fecha diagnóstico algum, tá? Um outro ponto que só queria colocar. Você sabe que algumas vezes, algumas pessoas humanos consideramos invenção ou delírio, o que significa? João, você Oi? volta um pouquinho, porque eu acho que travou logo no começo desse slide. Esse aqui? O anterior. Anterior? Tá bom. Esse aqui? Próximo, isso. Essa passou bem. Tá? Então, essa aqui foi quando eu disse como é importante fazer perguntas com contextualização correta, senão ele não dá respostas relevantes. Né? Esse é quem é o responsável por suas respostas imprecisas em orientação de saúde para o usuário. E aí ele responde basicamente que ele é apenas um algoritmo, ele não tem responsabilidade. Ele só põe, minhas respostas são apenas um recurso informativo e não devem se usar para tomada de decisões médicas importantes ou substituir a opinião de um profissional de saúde. Qualquer decisão tomada com base em informações obtidas através de minhas respostas é de responsabilidade exclusiva do usuário. Essa forma de resposta é importante porque, caso contrário, OpenAI poderia ser processado por diversos erros, caso ocorram, tá? Daqui a pouco eu já vou pulando, porque eu já falei demais. Aqui eu só queria falar sobre que ele diz, e eu estava falando sobre delírio. Ele diz, como modelo de linguagem, não sou capaz de inventar respostas intencionalmente. Posso cometer erros e gerar respostas imprecisas ou confusas. Por que eu estou querendo dizer isso? Quando você tem uma inteligência artificial normal do Google, se você fizer uma pesquisa que ele não acha, ele vem, não achei. Mas o generativo, ele não faz isso. Ele sempre gera alguma resposta. E nós, humanos, é que interpretamos que está falando tudo de uma forma relevante e correta. E aqui ele te diz, ele gera, mas ele pode gerar respostas erradas, porque a filtragem dos dados deles não eram suficientes, tá? Então, isso é importante tomar cuidado. E eu vou pulando, porque eu queria mostrar aqui.
E aí, a minha interação com inteligência artificial, só para vocês verem como é lidar com algo generativo. Eu fiz uma afirmação para ele. Podemos dizer que a inteligência artificial na saúde é um tipo de Waze da saúde. E olha só o que ele me responde. Não, não podemos dizer que a inteligência artificial é um Waze na saúde. O termo Waze pode se interpretar como uma plataforma de navegação e orientação específica. E aí ele fala que ele faz diagnóstico médico, vários outros. Isso é uma primeira resposta. E aí eu respondo para ele, IA não faz diagnóstico, apenas ajuda o médico a fazer diagnóstico. Assim, é apenas um Waze da saúde. E olha só como ele me responde. Peço desculpa se houve alguma confusão em minha resposta. Você está certo em apontar que IA na saúde não faz diagnóstico de forma autônoma, mas sim ajuda os médicos e profissionais de saúde a realizarem diagnóstico mais preciso. Então, ele já mudou. Eu forço mais uma informação e ele interage. Isso é um generativo, tá? E aí eu avanço em mais uma pergunta. Então, em saúde, IA pode ser apenas um Waze da saúde que orienta e ajuda médicos, pesquisadores, profissionais e a população nos aspectos da saúde, nada mais do que isso. Você vê que eu não estou ensinando, estou confrontando. E aí, olha só o que ele mudou da resposta dele em relação do primeiro em relação a esse último. Sim, você está correto. Em saúde, a IA pode ser comparada a um Waze da saúde que oferece orientação, suporte e auxílio aos médicos, pesquisadores e profissionais. E aí vocês viram, isso se chama adaptação, tá? Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês. Essa analogia, e ele põe, essa analogia é útil para entender que IA não é uma substituição aos profissionais de saúde ou para o conhecimento médico, assim como o Waze não substitui o motorista. Eu nem ensinei ele, mas eu sempre pensei dessa forma. Você vê que a filtragem generativa dele, ele conseguiu reconstruir uma reconexão, tá? Então, ele serve para um debate, uma construção de um diálogo. Aqui, então, o Waze são vários sistemas de inteligência artificial de apoio a diagnóstico, por isso que eu disse que é nada mais do que um Waze, tá? E aí eu também pus IA em equipamentos médicos apenas tornam os dispositivos adaptativos. Você vê que depois que eu confrontei ele sobre o Waze, e aí ele já me responde, sim, a aplicação de inteligência artificial em equipamentos médicos pode, de fato, transformar em dispositivo adaptativo. Isso quer dizer, ele se auto-reequilibra e ele se autocalibra, tá? Então, vocês vão ter vários dispositivos com inteligência artificial, entre eles, ultrassom, os wearables, sistemas de avaliação de diagnóstico de dermato, entre outros, tá? E aqui eu vou percorrer, porque eu já fiz pergunta onde ele pode ajudar o cirurgião vascular, ele me deu um conjunto de informação, eu até falei, me descreva a cirurgia de aneurisma de aorta suprarrenal, e ele me fez a descrição, depois eu vou te passar, André, para você dar uma nota para ele, para ver se ele fez a lição de casa correta ou não. Então, você vê que você pode pedir e, de repente, isso pode até servir como uma orientação para o paciente. Então, quem vai determinar se ele fez corretamente é você, tá? Então, aqui é só para mostrar que ele tem essas ideias do que, aonde ele poderia ajudar na área da cirurgia vascular. Inclusive, ele fala, para os pacientes eu posso até ajudar a fazer adesão ao tratamento, promoção de hábitos saudáveis. Então, ele se torna uma ferramenta de apoio médico. Tá? Naturalmente, pode ser que nós venhamos a ter o ChatGPT-5 e ele vai caminhar para aquela categoria que eu chamei de AGI, considerando que o ChatGPT-4 já consegue reconhecer imagem, tá? Então ele consegue
entender imagem, enquanto que o 3,5 não, e assim ele vai criando novos recursos, e à medida que nós tivermos computação quântica, pode ser que as coisas fiquem até melhor. E aqui eu vou mostrar que muitas vezes as pessoas confundem que só existe o ChatGPT, mas existe uma grande imensidade de inteligência artificial. Então, aquelas inteligências que podem criar vídeos a partir de fotos, aquelas que modulam som, isso são software com inteligência artificial. Não achem que isso é o ChatGPT, tá? Então, tem IA para geração de vídeos, inclusive baseado em foto estática, para geração de personagem, você apenas dá o descritivo e ele gera um personagem, tá? IA para gerar logotipos, vocês não precisam mais contratar um designer, você só diz, a tua empresa, o que faz? Ele gera várias opções de logotipo. IA para gerenciamento de redes sociais, são vários outros. IA para ajudar em pesquisa científica, inclusive aqueles que conseguem ler informações de texto para ver relevâncias. IA para audiotranscrição, às vezes vocês têm laudos, vocês querem ditar e querem que ele gere em forma de texto e criem marcas, ou para prontuário eletrônico, são IA interessante. IA para ajudar a escrever trabalhos científicos, tá? Então, você vê que eu tenho vários links, e aqui eu só estou mostrando IA para ajudar em estatísticas, tá? Esses são inteligências artificiais para ajudar em diagnóstico, eu comentei. E, basicamente, eu fiz um apanhado para vocês para dizer ChatGPT é apenas uma categoria que foi lançado, ele criou uma conversa muito grande em relação a essa questão do que é inteligência artificial, mas existem centenas e milhares de software baseado em inteligência artificial. Desculpe ter corrido e desculpe ter falado muito, então devolvo a palavra para você, André. Sim. Vamos ver se o Walter quer comentar alguma coisa. Bom, eu só tenho a agradecer, elogiar. É sempre uma coisa, é sempre uma aula muito interessante do Shao. Acho que ele trouxe a gente, primeiro, para mim, muito importante, porque trouxe a gente para a base do que a gente está falando hoje de inteligência artificial, antes de sair para os aplicativos que são, como ele mesmo disse, inúmeros, né? Eu acho que a gente tem que começar a criar um raciocínio, uma compreensão de como essas armas trabalham, e aí a gente vai ver que isso pode levar a gente a uma infinidade de aplicativos mesmo. Na hora que a gente consegue entender essa base, eu acho que isso, para mim, faltava. Eu assim, gostaria que todo mundo fizesse perguntas, né? O chat está aí aberto, quem quiser falar mesmo, pode falar. Mas eu gostei muito. E achei algumas coisas interessantes, né? Acho que a primeira coisa é realmente naquela frase que você colocou que ela tem que ser modificada, né? Nenhuma profissão escapará da inteligência artificial. A humanidade não vai mais escapar disso. A palavra escapar, ela traz uma conotação negativa. De fato, essa conotação negativa não precisa existir, né? E a outra coisa que me chamou muita atenção foi o papel do ser humano modulando isso, que eu acho que vai ter que acontecer mesmo. A gente vai ter que mudar de enfoque, diminuir o trabalho braçal, melhorar a qualidade do trabalho intelectual para fazer as perguntas certas. Mas tudo isso vai ter que ser permeado de uma coisa que a máquina talvez não consiga ter nunca, que é ética, né? É a noção ética. Ela pode ter todos os parâmetros aceitáveis naquela sociedade de coisas morais, mas ética é uma coisa que não depende tanto da moral. A ética, ela depende do ser humano. Então, acho que isso é muito importante. E aí eu fiquei com uma dúvida, né? Eu falei assim, só para relembrar uma frase clássica, né? Uma mentira repetida diversas vezes pode virar verdade.
Quer dizer, isso, quando alguém está lidando com Big Data, é uma coisa que pode ser simulada ou estimulada, né? Que são o que a gente ouviu falar agora nesse ambiente, vamos dizer, mais... a palavra não é politizado, mas mais polarizado, em que os robôs estão fazendo isso, né? Gerando uma quantidade de informações com a ideia A ou com a ideia B, e aí sim, necessariamente não permeadas de ética, mas levando mentiras a virarem verdades, né? Então, queria ouvir a opinião do Charles sobre isso, né? Quem é que vai fazer esse papel regulatório, né? André, só para fazer um comentário. Você sabe que as turbinas do Rolls-Royce e se mantêm funcionando enquanto os aviões usam as turbinas. A indústria farmacêutica, ela faz o teu grupo de farmacovigilância enquanto as medicações estão sendo comercializadas. Portanto, quem fornece a inteligência artificial terá que ter sua equipe de auditoria permanente para calibrar e recalibrar se necessário, porque ele é uma força ou uma ação viva, mas talvez nós possamos dizer que a inteligência artificial não é inteligência artificial, é uma inteligência colaborativa expressa de forma digital. E que para garantir o seu funcionamento, eu tenho que ter uma equipe de auditoria constante. E eu vou dizer uma última coisa para vocês. Teve uma vez que a Samsung lançou um jogo para criança de inteligência artificial, até que alguém resolveu somente imputar informações de palavrões na inteligência artificial. É o que aconteceu, os pais reclamaram para a Samsung que aquele jogo só falava palavrões. E aí o que a Samsung fez? Deletou, bloqueou a versão em português, apagou tudo. Também existem os pichadores. Então, nós vamos ter os pichadores digitais também. Portanto, de uma forma ou de outra, nós temos que garantir institucionalmente que a inteligência artificial funcione corretamente. Falta. Parabéns, Charles, pela aula, foi ótimo. Alô? Oi? Alô? Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu só... Um minutinho só, deixa eu escrever aqui um texto. Vocês estão me ouvindo, não? Sim. Sim. Então, eu acho que a inteligência artificial tem um papel transformador na cirurgia vascular e endovascular no futuro. Ela vai melhorar o diagnóstico, planejamento de procedimentos, a orientação durante a cirurgia, análise de dados médicos e automação de tarefas. E com a inteligência artificial, os médicos têm diagnósticos mais precisos, planejamentos personalizados, orientação em tempo real e análise de dados mais eficiente. A inteligência artificial vai ser uma tecnologia crucial para o futuro dessas áreas médicas. Na verdade, isso daí foi uma pergunta que eu fiz para a inteligência artificial de escrever esse texto. Qual que seria a função da inteligência artificial na cirurgia vascular no futuro, né? Então, quer dizer, um programa que dá para você interagir, né, e que mostra que vai ter uma importância no futuro. E outra coisa que eu acho é que tem que ter legislação sobre isso, né? É o que o André falou, pode virar uma coisa para o mal, né? Então, eu acho que precisa ter legislação específica aqui no país, né? Como tem de internet. Você não acha isso, Charles? Acho que o Charles travou. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Que o grande problema vai ser a regulamentação de tudo isso, né? Em especial, quem é que vai fazer o input de informações, né? Mesmo sobre a história médica, vamos ficar dentro da medicina,
se ela não tem acesso à base de dados científicos de forma universal, ela tem acesso, dá-se acesso ao que interessa que se divulgue. Oi, Chau. Me perdoem, eu acho que eu caí e eu não ouvi. O Walter disse que fez uma pergunta para o amigo ChatGPT dele, e aí a gente estava discutindo que realmente talvez a coisa mais... travou de novo. Esse é outro problema, né? Toda corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. Se o elo mais fraco for a velocidade de conexão, o teu conhecimento cai no meio, né? Eu não sei se alguém quer trazer uma pergunta. Eu estou tentando ler o chat, mas, por enquanto, tudo que eu vejo no nosso chat são coisas mais de posicionamento. Talvez tenha uma pergunta... Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. A gente estava falando sobre quem é que vai regulamentar, quem é que faz o input, né? Já que como a própria ChatGPT respondeu, eu não tenho acesso universal ao banco de dados científico, já é o teu primeiro problema, porque ele pode ter acesso só às coisas que são convenientes para o grupo A, B ou C colocar, e aí a resposta dele vai ser enviesada. Quer dizer, quem é que vai modular, quem é que vai garantir acesso a A, B ou C e ver isso? É muito difícil, realmente é uma ferramenta que depende de uma regulamentação muito séria, né? Eu interrompi o Walter, que era quem estava falando. Altão. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que precisa ter regulamentação de legislação, né, no país, como tem da internet e tal. Você vê os robôs de internet, né? Isso daí é um problema, quer dizer, chega 1 milhão de informações na sua mídia social que você não sabe se é verdade ou não hoje em dia, né? Então, acho que precisa ter regulamentação na legislação do país, e esse problema de não conseguir adentrar as plataformas do tipo PubMed é um problema também, porque como é que você vai confiar na informação? Na verdade, ele vai dar uma informação do público leigo, que está na mídia social geral, né, que não tem informação, vai falar de repente de o uso de algum medicamento para COVID que não tem comprovado. Isso daí está na internet aí, mas não vai conseguir entrar no PubMed que vai falar que as vacinas são eficientes, né? É só um exemplo. Eu posso só fazer um complemento para vocês. Aí eu também vi que o Rubens Fraga ele levantou a mão. Mas você sabe qual que é a minha percepção mais adiante? O GPT, ele foi licenciado pela Microsoft, porque a Microsoft investiu 10 bilhões. É possível que, no futuro, eles liberem para os hospitais alugarem a plataforma de data center deles, e aí ele libera a rotina do GPT para que os hospitais criem o seu eventual Health GPT, o teu sistema próprio de gerenciamento institucional desse processo para padronizações de conduta, atualização profissional, entre outros. É que, como nós estamos numa fase inicial, estão colocando como ChatGPT em sentido geral, como se fosse um Google buscando dados. Mas, mais adiante, nós teremos as linhas verticais e o sistema generativo, que eu comentei, vão estar também nas plataformas de busca, né? Talvez o sistema tipo UpToDate, né? Ele não vingue mais se ele não usar um generativo, e assim por diante. Então, o que você está falando é certo, que é o ChatGPT, no que nós conhecemos, é algo, digamos, para o usuário como normal no dia a dia, e nós teremos os GPTs específicos profissionais. Essa vai ser a tendência. Legal. Rubens. Então, para quem não me conhece, sou geriatra, sou
sou presidente da comissão de telemedicina da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E o Chau é nosso parceiro aí já há algum tempo também. Eu parabenizo a iniciativa do evento, muito importante, porque eu vejo que vocês estão se importando com uma realidade que ela existe hoje na nossa sala de aula. Então, a gente, perguntando essa semana para os alunos, na primeira aula do segundo semestre da medicina, 99% usam o chat GPT, estão usando o chat GPT. Eu vejo com ressalvas, com preocupação, porque precisa ter essa orientação que o Chau vem nesse brilhante debate demonstrado. O Chau, mas na verdade eu queria fazer uma pergunta para você. Vários colegas da academia têm perguntado, existe aquela carta de mais de 1.000 acadêmicos, CEOs, inclusive até o Elon Musk, o Steven Wozniak, né, falando que nós deveríamos aguardar 6 meses aí para começar a lidar com inteligência artificial, como chatbot e tal. Qual que é a tua posição? Como que você responderia isso para os nossos colegas, né? Olha, a primeira coisa para mim, aquilo foi uma manobra comercial, né? Porque eles queriam 6 meses para cada um lançar o seu próprio GPT, né? Tanto que o Elon Musk está lançando o Truth GPT, outro está lançando Auto GPT, a Meta está lançando. Então, o que deu para entender era uma estratégia comercial de bloquear com que continuasse esse processo. Mas, por outro lado, também estavam mais ou menos certo que o chat GPT 3,5 estava mais ou menos funcional. E não se discutiu muito sobre as possíveis consequências que podem ser gerado por uma programação que gera texto em tom afirmativo. Ele não informa qual é o grau de evidência que ele usou para gerar, quais são as bases de informação, entre outros, e as pessoas vão interpretando como uma verdade universal, e isso pode gerar consequências. Então, nesse contexto, pode ser interessante. Por outro lado, no aspecto comercial, eles provocaram uma discussão e que as pessoas acordaram para o mundo comercial, tanto que eu falo que a Microsoft está lançando o seu Copilot para, inclusive, você está escrevendo no Word e você está usando uma inteligência artificial generativa para fazer essas questões. Então, a minha opinião tem que gerar, são conformidades. Compliance de conformidade e desenvolver bons campanhas de familiarização e alerta que o que uma inteligência artificial responde nem sempre é o melhor. Tá? Nesse sentido, Google até que não tem muito problema, porque quando você pesquisa alguma coisa, ele te responde que com 2 milhões de links, aí você já se assusta de tem coisa errada. Mas é que o GPT não tem nenhuma alerta para isso. Então, nessas questões, sim, ele poderia até melhorar um pouco mais, mas nesse exato momento, o que eu entendi era frear por 6 meses até eles lançarem as suas próprias versões de GPT. Vou pegar você tem Chau, você tem falado muito na telemedicina nas boas práticas, né? Teriam boas práticas também em relação à ética, em relação ao ensino da inteligência artificial como assistente? Deveria ser obrigatório. Você vê que é por isso que eu fiz a pergunta para o ChatGPT. Eu estou provocando com que ele me responda para vocês verem o que ele me responde. Você não é nada mais do que um Waze. E aí ele começou a responder também de uma forma lógica. É óbvio, o Waze não substitui o motorista que toma as decisões. Então, ele se posicionou. Eu achei interessante a versatilidade dele fazer isso. A outra coisa que eu só queria dizer, mas, Prágios. você acha que foi ele que fez isso ou foi você? Porque você, Não foi... conduzindo a sua pergunta, não, a gente vai... É a história da pergunta inteligente. Não foi ele que fez isso, foi você.
Você foi perguntando de uma forma em que induziu aquela base de dados a chegar na resposta. Sim De e novo, não, porque eu só fiz uma pergunta. você foi Assim, mudando ela para que a resposta... então, isso é que eu fiz duas perguntas. A primeira, você é um Waze, e ele negou. E ele disse que pode fazer diagnóstico. Aí eu fiz um tom afirmativo. Errado. Você não faz diagnóstico de nada. Você ajuda o humano a fazer o diagnóstico. E aí ele remodelou totalmente. Eu não fiz nenhuma sequência de instruí-lo de nada. Ele implementou aquele comentário. Mas, por outro lado, o que eu quero também informar, você vê que eu remodelei a resposta dele de acordo com o meu tom afirmativo, porque eu parti do princípio que ele não tinha autoridade para fazer aquela afirmação. E aí só quis dizer, nós, seres humanos, não podemos achar que a inteligência artificial é um suprassumo. Nós temos que ter a nossa opinião e avaliar criticamente o que ele responde. Mas ele se modelou, isso é interessante. Eu vou pegar o gancho do Dr. Rubens. Obrigado, pessoal. E juntar com duas perguntas que estão aqui no chat, né? Vou juntar para a gente tentar ser mais ágil. Na primeira, alguém está perguntando se a gente deveria considerar o chat GPT ou chatbot ou inteligência artificial um dispositivo médico. Essa é uma primeira pergunta. E aí vou juntar com a seguinte, em que se a gente está considerando ele como uma ferramenta ou um dispositivo médico, se ele deve estar inserido na formação e capacitação de profissionais de saúde. Aí eu estou juntando porque, como o Dr. Rubens falou, na sala de aula ele já é um instrumento. Então, talvez caiba a nós, formadores de médicos novos, desse critério clínico, colocar isso, tentar modular o uso desse instrumento de uma forma racional. E aí, essa pessoa termina perguntando, que a Ana diz, estamos nos preparando com parcerias entre instituições de engenharia de dados, tecnologia e saúde, e aqui vou botar vírgula educação. Sim. Primeiro que nós temos que remodelar a nossa forma de educação. Tem gente que ainda está meio preocupado com plágios ou textos escritos que o aluno nos envia e que ele não escreveu. Ele fez pelo chat GPT. Eu acho que a nossa técnica ele tem que ser diferente. Olha, eu vou dar tal problema, me resolva o problema. E o aluno é forçado a criar várias perguntas. E ele tem que nos apresentar quais são as perguntas que eles formularam para chegar àquelas respostas. Então, muda-se, não é mais a elaboração do texto. E o outro, eu vou dar um problema, 5 alunos vão ter que formular suas perguntas próprias para a inteligência artificial para resolver o problema. Depois se reúnem, agora na minha presença, vocês vão fazer em 2 páginas o consenso do que vocês interagiram com a inteligência artificial e me diz o porquê. Então, na verdade, nós só mudamos a forma. O que nós não podemos é nos agarrarmos no modelo anterior. E nesse novo método, você elabora fazer perguntas corretas. Quem souber fazer perguntas de melhor qualidade vai obter respostas melhores para fazer as evidências de uma jornada de solução de problema e assim por diante. Então, sim, não só nós temos que ensinar a inteligência artificial na graduação, como nós temos que incorporar como novas técnicas de trabalho. Ou então, por exemplo, você, André, vocês identes, você pode chegar e dizer, olha, me cita as etapas descritivas do processo cirúrgico. Não me interessa como você vai fazer, mas me traga. Agora me diz, de onde que você pegou e qual foi a pergunta que você formulou. Agora me faça a correção crítica se tem algum erro nesse descritivo. Ou meio do tipo, se o descritivo está muito prolixo ou não. Então, nós só mudamos a nossa forma de interação. É que a questão hoje é que, como é algo novo, nós estamos atrenados ao modelo antigo e nós ainda estamos com medo de apenas do plágio. Basicamente, no futuro,
Com a tecnologia generativa, não existirá mais plágios. Ele sempre cria alguma coisa nova. E a outra coisa que eu só queria dizer, dentro daqueles links de software que eu elenquei, tem um que diz criação de rostos irreais. Se você não quer ter problema de direitos autorais e imagem, você pode criar, descrevendo características, ele gera fotos humanos que não existem a partir da biblioteca da inteligência artificial. Isso é generativo, tá? Então, você vê como nós estamos mudando e nós temos que usar a inteligência artificial como recurso de sistemas adaptativos. Mas se alguém tem mais alguma pergunta, eu acho que assim, esse assunto ele é inesgotável. Obviamente, nós vamos sair daqui. O Coco, vamos lá, Coco. Seja muito bem-vindo. Muito Agora obrigado. eu sei que o núcleo de vascular emplacou. A hora que eu vejo o Coco assistindo... Que é isso, maravilhoso. Doutor Tchau, parabéns pela sua apresentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez ela pareça meio fora de contexto, mas eu vou explicar por que eu estou fazendo-a. O senhor disse que existem vários estágios da inteligência artificial, né? A estreita ou restrita, gerais e a superinteligente. Em qual desses estágios, porque eu tenho uma informação que eu não sei se é correta, que o ChatGPT, ele não faz cálculos matemáticos, isso é correto? Não, nessa versão ele não faz ainda. Não faz. Ele não é para a área de processamento estatístico matemático. Existem software de inteligência artificial em nuvem que ele faz análise estatística, mas não o ChatGPT. Porque eu penso assim que muito do medo que as pessoas têm em relação à inteligência artificial seria quebra de códigos, que isso poderia ser feito via cálculos matemáticos muito avançados. Não sei se isso é correto. Em que estágio da inteligência artificial esses cálculos poderiam ser feitos? Nos gerais ou só no cálculo, na inteligência artificial superinteligente? Então, a inteligência artificial superinteligente ainda é uma concepção teórica e alguns acham que isso só será possível quando tiver computador quântico. Superinteligência artificial também não é tão super. Para imaginar, assim, é como se fosse o conhecimento da sociedade humana. A sociedade humana é a superinteligência. A inteligência geral seria como se fôssemos nós, seres humanos, que podemos fazer funções diferentes. Hoje, nós estamos ainda no patamar da inteligência artificial estreita, podendo, talvez em 2025, começarmos a ter algumas plataformas de inteligência artificiais gerais. Ele pode fazer funções diferentes. Hoje, isso não ocorre por causa do limite da capacidade de processamento e de dados, né? Agora, nessa questão do ChatGPT, ele está mais tendente a ser tipo um buscador Google, que em vez de apresentar apenas links para você, ele transforma numa dissertação, ele é um processo dissertativo. E é esse que é o interessante, né? Usa o generativo, mas o transforma para gerar algo dissertativo. Agora, algumas funções do GPT eles são muito bons, né? Primeiro, ele pode servir de tradução. Ele pode traduzir multilíngua. Ele pode ajudar a descrever alguma coisa com você interagindo e você passa para outros programas de inteligência artificial. Por exemplo, eu já vi escritores usando o ChatGPT para descrever características de um personagem, ele pega essas características, dá um copy, vai naqueles links com um dos softwares que gera um personagem, dá um paste, e esse cria um novo personagem. Mas ele não é o ChatGPT, né? Então, mas ele é um outro software de inteligência artificial específico para fazer isso. Mas hoje nós ainda estamos em inteligências artificiais estreitas ou específicas.
a superinteligência, talvez de 2040 em diante. Vou fazer uma pergunta. Obrigado. A gente está meio adiantado na hora, mas mesmo assim eu vou fazer. Da mesma forma que eu achei, vamos dizer que a gente pode induzir ou conduzir até certas respostas, por exemplo, usando um tom afirmativo, como você fez, você foi modulando a resposta do ChatGPT. Eu vou ver também, não sei se eu entendi perfeitamente alguns mecanismos que eu estou vendo acontecer. Talvez o próprio ChatGPT, esses mecanismos de inteligência artificial do Elon Musk, da Meta, quer dizer, todas estão lançando. E é de novo, aquela grande pergunta, né? Quando alguma coisa lhe é dada de presente, talvez a moeda não seja a coisa e seja você. E talvez aquilo não seja um instrumento de resposta, mas um instrumento de coleta de dados. Como é que isso está sendo visto? Quer dizer, essas empresas, elas estão com todas as perguntas que estão na sua cabeça hoje. Elas vão gerar em cima das perguntas que você coloca ali. E tanto faz o que se disponibiliza de resposta. A resposta que ela quer as pessoas estão pensando isso. Então, esse é um ponto interessante. E depois que vira algoritmo, não tem mais direitos autorais, tá? Ele virou algoritmo. Então, aí entra uma série de questões. Então, é um fato. A inteligência artificial é uma inteligência colaborativa com um núcleo digital que a otimiza. A minha tendência é pensar que a inteligência artificial vai ser um núcleo de informações em todos os níveis, vão usar essa categoria de software. Eu só queria também fazer uma alerta para as pessoas. Não achem que a inteligência artificial é um ser supremo ou um super sistema. Inteligência artificial é uma categoria de software, assim como planilha eletrônica é uma categoria, banco de dados é uma categoria, apresentador de slide é uma categoria, inteligência artificial é uma outra categoria, e essa categoria, ela se autocalibra, se autoajusta de acordo com as experiências e informações que ele tem, sem que você precise fazer mudança. E aí entra em várias coisas. Hoje, você vai ter aparelho auditivo com inteligência artificial, você vai ter oftalmoscópio com inteligência artificial e assim por diante. Então, dentro de 3 anos, você vai dizer, tal aparelho que eu compro, tem inteligência artificial? Ah, não? Ah, então é burra, então não quero. É mais ou menos isso, tá? Então, eu acho que nós só estamos num momento de transformação até nós entendemos melhor. E a inteligência artificial, é por isso que eu disse, não é que nenhuma profissão será poupada, mas todas as profissões envolverão inteligência artificial, inclusive linha amarela do metrô, né? Que é totalmente autônomo e que, inclusive, estavam colocando câmeras de identificação de pessoas. Então, só para dizer que a inteligência artificial está muito mais no nosso dia a dia do que se pensa. Eu acho que, mas é o que você falou inicialmente, que você perguntou para a inteligência artificial se era um Waze. Assim, a gente tem o livre-arbítrio de tomar conduta e a ética, né? A minha esposa, quando está dirigindo, ouve o Waze, ela discute com o Waze e vai por outra rua, porque ela acha que o Waze está indicando o caminho errado. Então, vai ser isso. A gente precisa raciocinar com os dados que ela vai trazer e ter ética para usar esses dados. Parabéns, Chau, foi ótimo, viu? Você é um gênio nesse assunto. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Alguém pediu seu e-mail, se você colocar no chat vai ajudar. Ah, eu vou colocar, porque aí pode ser que tem algumas perguntas que postaram e que não respondi, e pode ser que alguns queiram os links dos outros aplicativos, né? Porque eu passei tão rápido, mas eu quis desmistificar a ideia que não é só o ChatGPT. Lá eu já selecionei uns 40 links, só para dizer que tem muito software de inteligência artificial
e que não é apenas o chat GPT, e eu pus no chat o meu e-mail, chau@usp.br. Eu, infelizmente, eu sabia que esse tema ia ser palpitante, não botamos debatedor, porque acho que a coisa, o Chau por si só já colocou os debates importantes, eu tinha certeza que isso é uma palestra ímpar. Queria agradecer muito, eu tenho certeza que, como eu, muita gente aproveitou bastante e aprendeu bastante, e aprendeu como a gente tem que aprender do começo, da base, da onde vem cada ideia e aonde ela pode chegar. A partir daí, como você mesmo já colocou para o próprio chat GPT, a gente precisa saber perguntar. Para saber perguntar, precisa saber a base. Então, eu queria agradecer muito. Volto a falar que as nossas reuniões são sempre na última quarta-feira do mês. Estão abertas para todos que quiserem assistir, para quem quiser trazer temas, casos clínicos, e, na medida do possível, eu sempre disponibilizo a gravação da aula no nosso canal do YouTube, que vai ser outro local onde o Chau, se quiser postar as referências, pode postar ali também. É um canal que está aberto, é o Nave HSL, é só procurar isso no YouTube, vocês vão achar. Quem eu mandei mensagem de WhatsApp, eu vou mandar depois o link da gravação, mas é procurar NAVE-HSL no YouTube, vocês vão chegar nestas palestras. Queria agradecer muito, e aí tenho certeza que você vai voltar. Parece o Faustão, né? Você vai voltar aqui no programa para falar mais. André, vamos combinar de fazer uma reunião daqui a 1 ano para ver o que evoluiu esse chat GPT, né? Eu acho que daqui a 1 ano o negócio vai ter evoluído tanto que todas essas ideias que a gente discutiu hoje vão estar obsoletas. Eu vou sair aqui, obrigado. André, eu posso só falar uma coisa? É que eu vi que o Sérgio, ele postou no chat que ele foi aluno do professor Jorge Bon em 1973, em Ribeirão Preto, né? Então, eu só queria dizer que eu gostei de ouvir essa mensagem. Na verdade, eu considero que o professor Jorge, ele foi meu pai acadêmico. Eu comecei com a telemedicina, nós começamos junto porque ele trabalhou para criar a disciplina de telemedicina em 97, e agradecer a você, André, que cuidou dele. E só para dizer para o Sérgio que, infelizmente, o professor Jorge ele partiu, mas ele partiu no dia 18 de outubro, dia do médico, né? Eu estou comemorando, e deixa eu só dizer mais uma coisa. No dia 18 de outubro também termina o nosso primeiro curso de telemedicina como matéria obrigatória para os R1. Então, é mais algo para lembrar que ele foi uma pessoa importante. Bom, infelizmente, a gente precisa encerrar. Acho que foi bom encerrar com esse tributo ao professor Jorge Bon. Muito obrigado, Chau. Essa porta aqui está sempre aberta para vocês. Eu agradeço, espero conseguir já disponibilizar essa palestra ainda hoje. Vou pedir para encerrar a gravação e muito obrigado, tchau para vocês. Muito obrigado. Foi uma honra. Até mais.